Olá pessoal, professor aqui Nariel. A gente vai trazer agora mais uma temática, né, de forma bem objetiva, referente ao conteúdo do curso de flebotomia. Vou estar falando agora para vocês os erros pré-analíticos. E aí eu já trago a definição do que seria pré-analítico. O pré, gente, está relacionado a antes, né? E o analítico está relacionado à análise. Ou seja, quando eu trago a temática erros pré-analíticos, são erros que podem estar relacionados com o teu cliente, ou seja, o nosso paciente, ou relacionados às nossas condutas quanto profissional da área da flebotomia. Esses erros cometidos podem interferir no resultado. E aí a gente carrega o termo de erros pré-analíticos. Aí vocês poderiam me perguntar, professor, quais são os erros pré-analíticos? Eu posso classificá-los quanto erros relacionados ao cliente, que vai desde sexo, idade, a posição que ele se encontra, a questão do jejum e também o uso do medicamento, as drogas que eles podem estar utilizando dentro, por exemplo, de um ambulatório ou de um hospital, né, um serviço. Então, isso vai variar, né? Então, se não tiver relacionado com o teu cliente, pode estar relacionado com você, profissional da área. Eu anotei aqui alguns pontos, né? Que seria só para eu conseguir lembrar o que a gente poderia estar trabalhando para vocês. E o primeiro que eu trago seria a amostra insuficiente. Vocês aprendem em sala que cada tubo, né, ele tem uma quantidade de ml. E essas quantidades de ml, elas precisam ser preenchidas. Por exemplo, você pode pegar um tubo e esse tubo ele tem 4 ml, porque os tubos eles podem ter ml variadas. Você pode ter um tubo de 2 ml, um tubo de 4 ml, um tubo de 3 ml, um tubo de 5 ml. Enfim, vai variar isso. Então, quando você pega aquele tubo, ele tem uma determinada quantidade de ml e precisa ser respeitada a quantidade de sangue. Se isso não acontece, tu já tem uma amostra que o teu laboratório, possivelmente ele vai recusar. Então, isso seria um erro pré-analítico relacionado à conduta do profissional, a amostra insuficiente. Outro seria a amostra inadequada. Por exemplo, a gente vai aprender ao decorrer do curso a ordem correta dos tubos, né? E essa relação com os respectivos exames. Vou trazer só um exemplo, eu tenho um tubo azul, que ele é de citrato de sódio, e que ele vai ser prioritariamente para um coagulograma. E eu tenho um tubo roxo, que ele é para hemograma, e tem ali dentro o EDTA. Então, algumas situações em que o profissional, ele vai e troca, né? Ele troca ali os tubos, né? Ou seja, o tubo que era para coagulograma, ele colocou para hemograma. E isso faz com que a amostra ela seja inadequada. Outra coisa que também pode estar relacionada à amostra inadequada seria você trocar o nome do paciente, né? Trocar as informações que são pertinentes para o teu paciente. Então, por isso que é importante vocês etiquetar cada tubo de forma correta mediante o tubo e o exame solicitado. Então, às vezes, a gente faz essa troca aí de paciente e isso faz com que essa amostra ela seja uma amostra inadequada, ou seja, que não é pertinente para aquele tipo de situação. Outro seria a hemólise. Hemo vem de hemácias, né? E as hemácias, elas são os glóbulos vermelhos presentes na corrente sanguínea. Então, já a nível de informação, a gente tem os glóbulos brancos, que seria para a proteção, que seria células de defesa, e a gente tem as plaquetas, né, que auxiliam como tampão plaquetário, para evitar que haja sangue exagerado, né? Então, eu vou cessar o sangue através de uma hemostasia. E aí, voltando ao ponto de hemólise, é que hemo é hemácia, que são os glóbulos vermelhos, que vão estar presentes na tua coleta ali. E lise está relacionado com quebra. Então, hemólise, hemo de hemácias, que seriam o sangue, e lise seria a quebra. Ou seja, quando ocorre uma quebra das hemácias, isso vai danificar a tua amostra, consequentemente sendo um erro pré-analítico. E aí eu trago uma situação, né? Você
pode pegar uma seringa e uma agulha, que eu já vi isso acontecer várias vezes, e aí pega o tubo, né? E aí de forma errada você pega a agulha e fura a tampa do tubinho, né? Que tem a parte plástica de borrachinha. Aí você fura, a pressão você não sabe qual é e simplesmente vai lá e empurra o êmbolo. E aí esse sangue vai diretamente com a força que você não consegue mensurar direto para o fundo do tubo. Quando ele vai para o fundo do tubo, nessa pressão exercida que você e nem eu sabe, acaba quebrando todas essas hemácias. E essa quebra dessas hemácias, a gente carrega o termo técnico de hemólise, ou seja, quebra de uma hemácia. Então, não cometa esse erro, né, de pegar a seringa junto com a agulha, introduzir no tubo e colocar o volume, no caso do sangue, todo nesse local. Também outro erro seria o transporte e processamento da tua amostra. Né? Todo mundo sabe, né? Vocês vão ter uma aula de fluxo do serviço, que depois que realiza-se a coleta, que se coloca para esse tubo, precisa centrifugar. Depois que centrifuga, a gente precisa transportar essa amostra. Essa amostra ali, ela precisa estar numa temperatura aí de 15 a 22 graus Celsius, uma temperatura ambiente. E às vezes, né, a pessoa que vai, no caso, transportar as amostras não tem uma caixa adequada para isso. Então, a caixa não adequada, a temperatura também não adequada, o tempo também desse transporte, porque às vezes o profissional demora muito tempo para pegar as amostras e também demora muito tempo para levar isso para o laboratório. E isso interfere gravemente na visualização da amostra. Então, acaba sendo também um erro pré-analítico. E, para finalizar, a gente vai só falar rapidinho da centrifugação, né, que seria uma das coisas que também pode interferir. Por exemplo, você faz a coleta e deixa para centrifugar essas amostras 5, 6 horas depois. Né? O recomendado é que seria no período de 1 hora, né, para a gente ter uma amostra mais fidedigna e interessante para o resultado a nível de laboratório. E aí a gente finaliza, né? Então a gente, resumindo, falou que os erros pré-analíticos que são relacionados os erros cometidos antes da análise pode estar relacionado ao cliente e pode estar relacionado ao profissional. E aí, profissional, não esquecer: amostra insuficiente, amostra inadequada, hemólise, transporte e centrifugação, tá bom? Forte abraço, gente. Cheiro.